Abrir as nossas Bíblias, estamos já caminhando para o final desse belo Evangelho, o Evangelho de Marcos. Se você nos visita essa noite, saiba que aqui na igreja nós temos o costume de expor o livro da Bíblia ao longo dos nossos domingos. Nós começamos já há um bom tempo o Evangelho de Marcos e agora chegamos ao capítulo 15, já caminhando ali para o Calvário, caminhando para o Gólgota, onde o nosso Senhor será morto pelos nossos pecados. Por isso eu convido você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15, do verso 1 até o verso 15. Ouça com fé o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Não vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamas de rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucificam. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: crucificam. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Amém. Vamos orar. Bondoso Senhor, nesse momento em que nós estamos diante da Tua Palavra, rogamos a Ti encarecidamente, Deus, desvenda os nossos olhos, Senhor, abre o nosso coração, para que possamos olhar para essa verdade tão importante, tão preciosa, e assim possamos guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Auxilia-nos nessa noite, ó Cristo, é o que eu te peço em Teu nome, nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, constantemente em nossos noticiários, nós somos informados sobre os problemas que o nosso país enfrenta. Ouvimos sobre a falta de segurança em nossas cidades, ouvimos sobre a educação precária, ouvimos sobre corrupção, sobre a exploração dos mais variados tipos. E diante disso, o que nós ouvimos? Se nós sairmos às ruas e perguntarmos para as pessoas qual é o maior problema que o Brasil enfrenta hoje, e dependendo de a quem você pergunta, ou de a quem você faz essa pergunta, você ouvirá os mais variados tipos de resposta. Como, por exemplo, alguns dirão que o problema do Brasil é a criminalidade. Não podemos nem sair às ruas de maneira sossegada, não podemos nem ficar às portas da nossa casa até mais tarde porque temos medo. O problema do Brasil é a criminalidade. Outros dirão: não, o problema do Brasil são seus governantes. Afinal, a maneira como os governantes agem acabam propiciando a criminalidade em nosso país. Corrupção, leis que protegem mais o bandido do que quem sofre a ação dos criminosos, o jeitinho de roubar, utilizando o pobre como instrumento de enriquecimento. O problema do Brasil são os seus governantes.
Mas dependendo de quem, para quem você faz a pergunta, você pode ouvir, não. O problema do Brasil são os líderes religiosos. Gente que se utiliza da fé do outro para se enriquecer. Que promete dinheiro, que promete prosperidade, que promete cura. Que diz até que teve uma profecia para enganar as pessoas. Gente que usa o nome de Cristo para viver como perverso e enganador. Para alguns, estes são o grande problema do Brasil. Ou talvez, como vi um dia desse na mídia social, uma mulher tentando responder a essa questão, ela afirmava categoricamente que o problema do Brasil são os brasileiros, são seu povo. Porque no fundo, de onde vêm os criminosos? De onde vem o político corrupto? Quem é que elege esse político? Usando critérios de interesse próprio. Como afirmou um colega pastor, tem algum crime cometido por nossos governantes que não seja visto em menor escala dentro do nosso povo? Hoje vemos tanta gente bradando contra a corrupção no Congresso, mas que não volta para devolver o troco a mais que recebe na padaria, que se aproveita do canteiro lateral da pista para não ficar na fila do semáforo. O problema do Brasil, como afirmou alguns, são os brasileiros. O nosso texto essa noite, de forma brilhante, vai nos mostrar que esse não é apenas o problema do nosso país, mas sim um problema que aflige todas as nações, porque elas possuem algo em comum. Hoje nós veremos 4 grupos em ação: os governantes, os líderes religiosos, os criminosos e o povo, revelando qual é o verdadeiro problema do homem, ao se juntarem para pôr fim àquele que é a esperança de mudança. Por isso, com essas informações em mente, eu vos convido a entender que a solução para os problemas desse mundo se encontra naquele que é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, que morrerá em uma cruz para nos salvar. A solução para os problemas se encontra naquele que é profeta, sacerdote e rei, que vai morrer em uma cruz para nos salvar. Por isso, não feche sua Bíblia, vamos olhar para esse texto e tentar entender essas verdades. Veja o verso 1 até o verso 5, por favor, do nosso texto. Olha o que diz. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Veja bem, irmãos, hoje oportunidade, como nós tratamos aqui, nós vimos que Jesus havia sido submetido a um julgamento fraudulento. As testemunhas eram falsas, inclusive elas não entravam em acordo quando foram testemunhar com o nosso mestre. E nós vimos aqui que a mentira não prevalece no tribunal, diante daquele que é a pura verdade. E então, depois de passado esse momento, o povo se reúne logo pela manhã para discutir qual seria o próximo passo. Eles estavam certos de que precisavam se livrar desse homem, desse que eles diziam que era blasfemo. A decisão já estava clara, era a morte. Eles já haviam decidido isso no coração. Jesus tinha que morrer. Só que eles não podiam proferir a sentença, porque nenhuma sentença poderia acontecer na escuridão ou à noite. Eles precisavam esperar o dia clarear para anunciá-lo. É isso que está acontecendo. A sentença naquela manhã de Páscoa foi a morte de Jesus. Só que havia alguns problemas que impediam aqueles homens de executá-lo. Primeiro, eles não tinham esse poder, tá? Porque eles eram um povo dominado. Questões legais como essa precisariam partir daqueles que detinham poder, daqueles que eram os dominadores. Somente Roma podia mandar. E segundo, existia um problema interno. Eles tinham medo do povo, da reação do povo. Eles
Se eles simplesmente aparecessem ali com Jesus, conduzindo para a morte, imagina o que poderia acontecer. Por isso eles levaram Jesus a Pilatos e tentaram convencê-lo de que esse homem merecia ser morto. Então eles elaboraram acusações terríveis, que Pilatos não teria escolha senão acatar e então levar aquele homem ou conduzir aquele homem à morte. E percebam como esses homens são ardilosos. Eles poderiam ter acabado com Jesus ali. Eles poderiam ter pego Jesus naquela noite, levado para um canto escuro, para uma mata escondida, ou até mesmo lá no Getsemane, dado cabo a Jesus, dado fim à sua vida. Ele foi preso diante ou longe, distante dos olhos de todos. Por que não matar Jesus ali? Mas essa não era a intenção desses homens. Não era simplesmente a morte que eles queriam, mas eles queriam a humilhação pública do nosso mestre. Porque eles queriam uma execução como de um bandido. Porque alguém que fosse morto de forma vergonhosa teria as suas ideias e a sua defesa lançada ao chão. Se ele fosse morto traiçoeiramente, as ideias de Cristo e até mesmo a pessoa de Cristo poderia se tornar popular entre as pessoas. Ele seria transformado em mártir. E era isso que os líderes não queriam. Eles não queriam um mártir, eles queriam um homem envergonhado, um homem sendo tratado como louco, um homem sendo tratado como um qualquer. Eles desejam envergonhado diante de todos, para que quando ele morresse, tudo morra por ele. E todos assim pudessem viver felizes em suas práticas imundas, em sua corrupção, em sua enganação no templo. Por isso então, eles levam Jesus a Pilatos. Veja, como sabemos, Pilatos foi ao quinto governador da Judéia, um homem que permaneceu nesse cargo ali por alguns anos, que não gostava muito do seu cargo e que não gostava da liderança judaica. Uma coisa é certa, Pilatos não estaria ali naquele tribunal para agradar a Anás e Caifás. Esses líderes vão levar Jesus até ele, mas ele não terá e não estará à disposição para cumprir o que eles desejam. E é justamente o que temos acontecendo aqui. Perceba que Pilatos começa a interrogar Jesus. Vem cá, é tu o rei dos judeus? E Jesus diz, tu dizes. E então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. E Pilatos diz a ele, você não vê quantas coisas estão falando de você e você nada responde? Perceba que Pilatos começa a interrogar Jesus. E ele pergunta sobre as acusações, sobre tudo que estão falando. Ele quer saber sobre essa história de ser rei. Mas o nosso mestre o responde de uma maneira sem igual, de forma mansa e humilde. Ele diz, tu dizes. Pilatos queria entender a acusação, só que Jesus não dá explicação nenhuma, irmãos. Ele não fala absolutamente nada que pudesse esclarecer essa dúvida no coração daquele homem. Para Pilatos, Jesus não passava naquele momento de um lunático, de alguém que andava falando que era rei, um homem que não precisava ser executado coisa nenhuma. Que perigo aquele homem manso e humilde apresentaria para Roma? Nenhuma. E perceba algo interessante nessas palavras de Jesus. Porque elas não são palavras de alguém que quer se esquivar dos fatos, como temos visto por aí, pessoas dizendo, eu não tenho nada a declarar, ou que fiquem em silêncio diante do tribunal para não promover provas contra si. Não. Nós temos aqui um atestado de quem ele é. Senhor sobre tudo, inclusive sobre Pilatos. Pois por mais que Marcos não relate, João nos diz algo muito interessante. Lá em João nós encontramos as seguintes palavras. Jesus dizendo, meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é deste mundo. Jesus estava dizendo a Pilatos, você não tem nada que temer de mim em termos de poder político. Meu reino não é deste mundo. É um reino além. É um reino mais alto que o Império Romano. É um reino
celeste. Para Pilatos, Jesus não apresentava naquele momento nenhum perigo. Não era a imagem que tinha se pintado de Jesus, não era aquela que ele estava vendo naquele instante. O interessante é que Marcos diz que ele fica surpreso com as palavras de Jesus. E essa surpresa, como eu disse, se dá porque Jesus não se parece com nenhum outro preso que já esteve em sua presença. Lembre-se, ele é o governador. Quantos outros casos Pilatos já não julgou de presos em sua presença, tentando justificar os seus erros, tentando justificar os seus crimes, ou até tentando mostrar que foi a circunstância que levou a cometer tal ato, ou que se fosse inocente, tentaria levantar os seus álibis, mostrando que não foi ele, que não esteve naquele local, que tinha como provar que ele não era o criminoso. Mas Jesus não diz nada. Jesus é diferente de todos os bandidos que já estiveram na presença de Pilatos. Jesus não age como tantos prisioneiros que já estiveram diante dele. Jesus é diferente. E certamente essa postura de Jesus acabaria criando um conflito dentro do coração daquele homem. Porque aquele homem à frente de Pilatos é totalmente diferente do homem que foi pintado para ele. Porque o povo estava falando, a liderança estava falando de um rebelde, de um arruaceiro, de um revolucionário perigoso, alguém que promovia tumulto. Só que diante de Pilatos não está alguém assim. Não está alguém que parece ser nada disso, mas um homem manso, humilde, que nada responde, que não tenta se justificar. E isso deixa Pilatos confuso, a ponto da própria Escritura deixar claro que o desejo dele era libertar aquele homem, era fazer o que é certo, deixar esse homem de palavras doces e suave em liberdade. Sim, claro, ele não queria agradar os líderes religiosos, mas em certa medida ele sabia que tudo ali era uma farsa. E a Escritura nos diz que eles haviam entregado o mestre por inveja. Pilatos percebeu isso. Pilatos naquele momento parece revelar um senso de certo e errado. Mas o triste, meus irmãos, é que quando a coisa apertar, ele vai tomar o caminho da facilidade, o caminho do não prejuízo a ele. Sim, ele não gostava da sua posição ali na Judéia, mas ele não queria encrenca para ele. E por que tanto medo? Por que não soltar Jesus? Deixa eu explicar para vocês. Esse homem não tinha por que manter Jesus preso. A acusação contra ele não é, aos olhos de Pilatos, tão prejudicial, porque é uma questão teológica, algo que não incomodava Pilatos, porque os líderes religiosos afirmavam que Jesus estava dizendo ser o Filho de Deus. O que isso implicaria para Pilatos, como governador da Judéia, como o representante de Roma naquele local? Por isso ele acreditava que poderia soltá-lo. Só que a liderança judaica vai trazer não apenas uma questão teológica, mas uma questão civil. Porque Lucas nos diz que os líderes levantaram também acusações de que Jesus pervertia a nação, que Jesus havia proibido o pagamento de impostos a Roma, que ele dizia ser o rei. Perceba que essas acusações são sérias. Sérias porque Jesus é acusado pelos líderes de se levantar contra Roma. E o interessante é que nós já tratamos aqui que nenhuma delas era verdade. Jesus não proibiu ninguém de pagar impostos, mas o que Jesus disse? Dai a César o que é de César. O que os líderes estavam fazendo era, ao incitar essas palavras, era trazer à memória de Pilatos algo que já havia acontecido uns anos antes. Porque anos antes, um homem chamado Judas da Galileia promoveu um motim. Ele se autoproclamou rei dos judeus, falou sobre não pagar impostos, causou uma tremenda confusão naquele local e trouxe muita dor de cabeça a Pilatos. E então os líderes aqui se aproveitam desse acontecimento para trazer à memória de Pilatos o resultado daquele motim e assim pressioná-lo
para que execute Jesus, não deixando acontecer novamente uma rebelião naquele lugar. E Pilatos fica com medo. Porque se ele for acusado de amigo de amotinadores, ele não é amigo de Roma. E eles usam esse argumento para acusar Jesus. Esse homem está promovendo rebelião e você, como governador de Roma, precisa tomar uma posição. Irmãos, Pilatos não vê falta nenhuma em Jesus. Mas ele não pode ser visto como amigo de Jesus. Por isso ele vai argumentar, não vejo culpa nele, não há culpa nesse homem. Só que no final, mesmo sabendo que Jesus não tinha culpa de nada, ele acaba cedendo, mandando crucificar o nosso Senhor. Ele que foi colocado naquela região para promover a ordem e executar a justiça, age como um bom político, que fecha os olhos para a verdade quando pressionados, ou que fecha os olhos para a verdade quando chantageados e comprados, que defende a mentira, o engano, para não ter prejuízo pessoal. Ele prefere se salvar a sua pele, do que fazer a verdade. O erro e o problema de Israel são seus governantes corruptos, semelhantes a muitos hoje, que são amantes da mentira, do erro, do orgulho, que pensam apenas em si mesmo, seu bolso, seu cofre, e não o povo, que como Judas usam o discurso de ajudar o pobre, mas que na verdade o seu interesse é roubar. E o que precisamos entender, antes de ficarmos brigando por partidos e líderes, é que eles, sejam eles de que lado forem, não têm a solução para resolver o problema desse mundo. Eles são falhos, eles são pecadores. Neles, como em nós, existe a semente da maldade que nos faz pensar em nosso benefício, nossa segurança, antes de pensarmos nos outros. Agora perceba que coisa trágica. Porque nós não somos diferentes de Pilatos. Nós agimos como ele. Nós vemos o mal ao nosso redor. Nós vemos injustiças acontecendo, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Só que nós nos revelamos pessoas incapazes e fracas para enfrentar o erro e para ajudar o necessitado. Vemos tanta gente sofrendo e não fazemos absolutamente nada. Essa incapacidade de ajudar o outro acaba revelando outra questão de Pilatos que nós demonstramos constantemente em nossa vida, que é o egoísmo. Porque mesmo quando existe algo que possamos fazer frente à maldade, nós preferimos o conforto. Nós preferimos o conforto, fazendo de conta que não é conosco. Preferimos deixar quieto, porque alguém vai resolver o problema. Alguém vai impedir aquele rapaz que faz bullying na escola. Alguém vai se levantar contra a corrupção no meu local de trabalho. Alguém vai denunciar aquele marido que humilha, que agride, aquele marido que é ruim, aquela esposa que comete tais tamanhos erros. Alguém vai calar a injustiça feita contra o inocente. Alguém, que não eu. Porque eu não quero me envolver. O preço é muito alto, eu já tenho problemas demais. Eu não quero me envolver com o problema do outro, eu sou fraco. Somos como Pilatos quando isso acontece. E o que será de nós? Governantes são falhos, nós somos falhos. E qual é a esperança para um povo que está diante de líderes e governantes corruptos? Como resolveremos esse problema com injustiça que são tão graves em nosso país? Nós precisamos de um rei, de um governante melhor, que coloque nossa vida no trilho. Jesus é esse governante. Por isso eu quero que você olhe para Cristo, porque Ele sim é o rei por direito, o rei desde a eternidade, um rei que nos protege, que cuida de nós. Veja, se Ele quisesse, Ele teria acabado com aquela farsa. Ele poderia ter posto fim à injustiça, chamando uma legião de anjos para vir em sua defesa e acabar com o reino de injustiça.
injustiça, e acabar com aqueles líderes, e acabar com todo o pecado daquele povo. Mas ele não age assim. Porque ao contrário de Pilatos, de muita gente hoje, ele não pensa em si mesmo em primeiro lugar. Ele não é fraco. Ele podia destruir tudo, mas ele não é egoísta como Pilatos. Ele não vai agir contra a injustiça praticada contra ele, porque ele está se preparando para, de uma forma mais profunda, acabar com a fonte de todo o mal. É a cruz que ele tomará sobre si, que vai acabar com o problema e o pecado. Não é acabar com os governantes, porque isso não resolveria. Nasceriam outros tomariam lugar. A solução para o mundo caído, para governos corruptos, a solução para um país que sofre diante de tanta corrupção, se encontra na cruz, se encontra em Cristo, onde o maior ato de injustiça servirá para destruir o mal. Por meio da cruz, hoje nós podemos ter certeza que o nosso Rei Supremo, o nosso verdadeiro Rei, vai nos guiar, vai nos proteger, vai cuidar da nossa vida e vai nos conduzir para um final feliz. A solução para o mundo caído, cheio de governantes e governos inaptos, é o Rei Jesus. Sim, o problema pode ser visto nos governantes desse mundo, mas existe um Rei poderoso que se fez fraco para redimir fracos. Um Rei altruísta que morre por gente falha, por gente egoísta. Cristo é a solução para o mundo caído. Por isso, antes de defender A ou B, defenda Cristo e sua verdade. Porque somente Ele pode resolver as mazelas enfrentadas nesse mundo. Quando entendermos isso, tudo será diferente. Quando entendermos isso, tudo fará sentido. Quando entendermos que todo homem erra, nós buscaremos consolo naquele que não erra. Quando entendermos que todos os homens são falhos, nós buscaremos e defenderemos aquele que não é falho. Quando entendermos o problema do mundo, que é o pecado, nós buscaremos aquele que não é pecador, Cristo Jesus. Mas perceba algo. Perceba que o problema não está apenas nos governos. Marcos nos mostra em quem o problema também está. Veja os versos 6 ao verso 9, por favor. Diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo dos presos, a qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir-lhes que fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu solte o rei dos judeus? Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica. Eu quero que você volte o seu olhar para o povo nesse instante. Porque o problema de Israel, como do Brasil, é o seu povo. Sim, aqui nós temos um povo enganado, sofrido, mas um povo também perverso, muito perverso, que parece andar como a banda toca, com o ritmo da música, com aquilo que parece ser melhor para eles. Porque 5 dias antes, muitos deles estavam ao lado de Jesus, reconhecendo que Ele era a esperança de uma nova vida, gritando: Hosana, Hosana, é o que vem em nome do Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio, ó Salvador. E quando Ele entra em Jerusalém, o povo recebe o Messias com os ramos nas mãos. E ao longo da semana, estavam lá no templo, maravilhados com o seu ensino, com os debates conquistados por ele, envergonhando os líderes religiosos. Mas agora nós somos surpreendidos por uma mudança de humor muito rápida. Não se passou uma semana e nós temos o mesmo povo com outro ânimo. O que aconteceu para chegar nesse nível de maldade? Onde eles chegam a pedir a cruz para o Messias.
Como nós falamos no verso 11, já afirmamos que eles foram incitados a isso, né? Os outros evangelhos também narram o mesmo fato. Eles foram pressionados e enganados pelos líderes. Mas o fato de serem enganados não justifica a ação terrível aqui, praticada por esse povo. Eles deveriam pensar sobre o que estava acontecendo. Eles deveriam examinar tudo. Eles tinham a palavra de Deus nas mãos. Eles tinham a verdade, tudo que foi predito, que o Messias viria e que tudo que ele faria revelaria quem ele era. Se houvesse um exame acurado por parte do povo, eles saberiam que tudo que aconteceu, que os sinais, que as maravilhas, cegos enxergando, coxos andando, homens libertos, era sinal da vida do Filho de Deus. Mas o povo peca e erra porque não conhece a Escritura. Mas eles não fazem isso, porque é muito fácil aceitar o que os outros dizem do que estudar e examinar. É muito fácil aceitar o que a liderança diz sem examinar o que diz as Escrituras. Irmãos e irmãs, não há dúvida de que o nosso país estaria muito melhor se o nosso povo não aceitasse tudo que é dito por líderes religiosos e governantes sem antes examinar a veracidade dos fatos. O nosso povo é crédulo e acaba acreditando em tudo que se vê, em tudo que se ouve. E perceba como a nossa tolice é enorme. Porque esses homens aqui, de Marcos, viram o que Jesus fez, ouviram o que Jesus disse, mas eles preferiram a segurança de acreditar nos poderosos desse mundo. Porque se os líderes estão dizendo, é assim. Porque se os líderes estão dizendo, deve ser assim mesmo. Não pensam. A ignorância das Escrituras os levaram a acreditar na mentira contada pelos líderes e não em Cristo. E agora, diante da mentira, lá estão eles, no tribunal, agindo não como povo de Deus, ou como nação santa, como temos estudado na quarta-feira, como nação separada, mas eles estão agindo como a semente da serpente, agem como se fosse Caim, como afirmou o escritor. Eles que deveriam ser os descendentes de Sete, estão aqui pedindo pelo sangue do inocente Abel. Israel, ao tomar o partido dos líderes, ao obedecer a palavra do engano, decide permanecer na casa da escravidão, a permanecer no jugo do novo Egito, do que a ouvir a voz do libertador. O comentarista diz assim: o jugo de Roma não é suave, o fardo de Roma não é de maneira nenhuma leve, mas Israel vai alegremente dobrar o seu pescoço sobre tal peso, se o pescoço do Messias for quebrado. Que palavras terríveis sobre um povo que deveria reconhecer o Messias, mas prefere matá-lo e prefere ser escravizados a ser conduzidos a uma nova vida. Eles querem viver na tolice do engano, debaixo da opressão romana e dos seus líderes falsos. Note ainda que eles revelam um nível de instabilidade sem tamanho, algo que é próprio da natureza caída. Porque se existe algo que afeta o meu bem-estar, que coloca em perigo a minha segurança, aquilo que eu julgo como melhor para mim, eu mudo de posição. Foi assim que o povo agiu naquele dia, e assim também é a tolice de muitos que agem hoje. Porque por vezes, irmãos, nós vamos com a multidão, e isso é um grande problema. Muitos foram com a multidão naquele domingo, e entusiasmados pelo grito da salvação, de Hosana, 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 enchiam o peito para gritar: esse é o nosso Redentor. Só que da mesma forma, muitos estão ali na sexta-feira, movidos pelo entusiasmo da multidão, gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Queridos irmãos, é triste dizer, mas nós somos assim. Às vezes empolgados, jovens, na escola, adolescentes, na faculdade, somos levados a fazer algo que
que sozinho você não faria. Mas no calor do movimento, do grupo incentivando, das pessoas gritando, nós tomamos coragem e fazemos sem pensar nas consequências, aquilo que certamente nós não faremos sozinhos. Como disse o escritor, nós somos capazes de fazer em grupo aquilo que nós não fazemos sozinhos. E o escritor está certo, porque nós queremos extravasar, queremos nos sentir no grupo, encaixados, queremos experimentar o prazer do mal. Mas eu digo a você, jovem, cuidado com a multidão, cuidado com esses entusiasmos de fazer, de experimentar, de andar em lugares onde todos estão, onde a adrenalina e a agitação vem à flor da pele. Tome cuidado. Entenda que se você não vigiar, deixando de dar ouvidos à voz de Deus, você facilmente fará parte dos escarnecedores, podendo até ofender a Deus, ofender a Cristo com a sua vida. O Cristo que hoje você diz amar de todo o coração, o Cristo que hoje você defende. Por isso, cuidado com a multidão, cuidado com esse desejo de se enturmar, porque isso pode te levar para longe de Deus. Veja bem, o mal está em todos nós. Nós não somos diferentes de Israel. Nós somos o povo que vai gritar: crucifica-o. Todos temos essa possibilidade de seguir a multidão. E as pessoas ao nosso redor nem se preocupem com isso. Elas vão te incentivar. Elas vão te encorajar a fazer, a experimentar aquilo que você não faria sozinho. E dependendo do grupo, e dependendo da ocasião, nós somos capazes de pedir a morte de um homem justo. Eu sou capaz, nós somos capazes de gritar: crucificam, porque nós somos facilmente enganados. O problema do Brasil é o seu povo, o problema de Israel é o seu povo. E sabe do que precisamos para mudar essa situação? Nós precisamos de alguém que nos ensine a verdade. Nós precisamos de um verdadeiro profeta que nos encoraje com a sua vida, que nos motive a fazer o que é correto, que nos mostre como proceder. E louvado seja Deus porque existe alguém assim. Porque no meio dessa confusão toda, de gente gritando, dos líderes acusando, de Pilatos com interrogações em sua mente, de gente dizendo: solte Barrabás, solte Barrabás. Tem alguém presenciando todo esse movimento em silêncio. Alguém que está vendo a mentira triunfar. Aquilo que é a verdade. Verdade essa que intrigará Pilatos, porque em determinado momento ele vai se dirigir a Jesus perguntando: o que é a verdade? A verdade está lá apanhando. A verdade está sendo envergonhada. A verdade está sendo injustiçada. A verdade está diante de todos. E sabe o que ele vai fazer diante de tudo isso? Ele vai morrer para que a verdade triunfe. O triunfo da verdade vai ser visto na cruz. Essa verdade, esse triunfo vai fazer com que ele destrua a dureza do nosso coração, nos fazendo enxergar a tolice de uma vida sem Cristo. Ele é a verdade que precisamos. Sem Ele, nós estamos perdidos em nossa incredulidade. Sem Ele, nós iremos acreditar em todo tipo de mentira possível. Sem Jesus, o verdadeiro profeta, nós defenderemos com unhas e dentes o erro. Nós defenderemos a mentira. Sem Ele, nós defenderemos que a Bíblia não é suficiente para a educação dos nossos filhos. Isso é coisa do passado, ultrapassada. Isso não cabe mais em dias modernos como o nosso. Usar a Bíblia para tentar educar, para corrigir, para disciplinar, isso não existe mais. Sem Cristo você vai defender isso. Sem Cristo você vai defender absurdos antes inimagináveis. Sem Cristo você vai defender o aborto.
Sem Cristo, você vai defender líderes que não estão nas Escrituras. Sem Cristo, você vai defender família fora dos padrões da Escritura. Sem Cristo, você defenderá o pecado. Sem Cristo, como nosso profeta, nós seremos instáveis, sendo conduzidos por quem gritar mais alto ou quem prometer benefícios melhores. O problema de Israel é o seu povo que ama mentira. Mas felizmente nós temos um profeta verdadeiro que veio para resolver esse problema, sendo ele a verdade encarnada, o Verbo de Deus. Por isso, amado irmão, dê ouvidos à verdade de Deus, dê ouvidos a Cristo, e você verá de maneira cristalina o caminho da vida. Cuidado com o que você está ouvindo por aí. Cuidado com a multidão. Cuidado com aqueles que tentam levar você a olhar ou tirar os seus olhos, o seu foco da palavra de Deus, de Cristo. Porque se assim você o fizer, não se preocupe, você estará defendendo coisas terríveis, porque o nosso coração e a nossa carne nos levará para tal lugar. A grande questão é como ele, o profeta verdadeiro, o rei justo, vai resolver esse problema. Como? Sendo ele o sacerdote compassivo que morre no lugar de criminosos pecadores. Olha os versos 6 e 7 novamente do nosso texto. Diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto havia cometido homicídio. Veja bem, devido ao difícil relacionamento entre Pilatos e os judeus, sempre na época da Páscoa, esse governador libertava um prisioneiro condenado para obter, quem sabe, o apoio ou a boa vontade, ou promover a paz para que não houvesse tumulto diante do seu governo. Certamente essa atitude nasceu do simbolismo que a Páscoa representava, porque a Páscoa celebrava a libertação. Então, talvez para cair nas graças ou ter paz durante essa movimentação de gente em Jerusalém, ele libertava o prisioneiro que o povo pedia. Então, aproveitando-se desse costume, tendo a noção de que aquele homem à sua frente não era criminoso, não era um arruaceiro, não era um revolucionário de maneira nenhuma, ele então decide aproveitar a oportunidade para soltar Jesus. Ele já havia percebido que não havia crime nele, que tudo ali era uma fraude. Por isso Pilatos, por um ato de graça, decide soltar Jesus. Só que as coisas não correram como ele esperava, irmãos. Embora saibamos que o plano de Deus está seguindo exatamente o que ele pretendia, mas a coisa não funcionou como Pilatos queria. Os tolos daquele lugar, a multidão enganada, ignorante, que não pensava por si só, que mesmo possuindo as Escrituras, não a examinaram, externou o que estava em seus corações. Eles não querem Jesus. Eles não querem que seja manifestada graça ao Filho de Deus. Eles querem Barrabás. Veja bem, e essa postura tem uma razão de ser. Eles querem dar liberdade a um rebelde, a um arruaceiro que em um determinado momento se juntou com algumas pessoas que lutavam contra Roma, com amotinadores. E em meio àquela rebelião promovida, quem sabe por Barrabás ou por alguma outra pessoa, e ele se envolveu, Barrabás comete um assassinato, foi preso e aguardava o dia em que a justiça seria executada e ele seria morto. E assim como em nosso país, em Israel existiam criminosos terríveis, assassinos, arruaceiros, pessoas terríveis que faziam mal ao outro. O problema de Israel, sim, também são seus criminosos, seus amotinadores, seus assassinos. Mas quando interrogados sobre quem libertar,
um criminoso odiado ou um homem popular, um homem que queria dar liberdade política ou um homem que pudesse dar liberdade espiritual. O que é que Israel escolheu? O assassino. Porque Barrabás, irmãos, simbolizava aquilo que eles esperavam de Jesus. Alguém que lutasse contra Roma, alguém que matasse, se preciso for, para pôr esse povo tão sofrido em liberdade. Aquele que parecia ser um problema, aquele que notoriamente deveria ser enjaulado pelos seus crimes, agora era aclamado pelo povo. O problema são os seus criminosos, mas o povo ama e defende os seus criminosos. Entenda algo: o nosso coração clama por aquilo que nós amamos, mesmo que seja errado. O que importa é satisfazer os nossos anseios, os nossos desejos. Isso fica evidente em um grupo cruel que está. Sim, nós temos os criminosos, mas veja a liderança judaica, veja o papel daqueles homens. Temos ali escribas, anciãos, sacerdotes, que deveriam guiar a nação no que era correto, ensiná-los a amar a justiça, a amar a Deus sobre todas as coisas. Eles que eram os pastores de Israel, os responsáveis pelo bem-estar espiritual, naquele momento não guiam o povo na verdade, mas os incita a defender a mentira, os incita no engano. Eles religiosos ajudaram a colocar um criminoso de volta às ruas. Esses líderes falharam na tarefa básica que lhes fora conferida, que era reconhecer o Messias, o servo sofredor profetizado por Deus, pelos profetas. Homens religiosos, homens que não conheciam o seu Deus. E como o mundo está cheio desses. Como disse um pastor, líderes que eram filhos da liberdade conquistados por Moisés, pedem para que o líder da casa da servidão mate o melhor que nasceu deles. O problema de Israel não são apenas seus criminosos, mas seus líderes religiosos. E tristemente, olhando para essa cena tão aterradora, tão perversa, envolta de tanta mentira, nós percebemos que nós também somos semelhantes a eles. Querendo ou não, aceitando ou não, nós somos como Barrabás. Nós participamos de um grande motim para derrubar o Senhor do seu trono. E nós nos utilizamos de desculpas quando pecamos, as mesmas que foram utilizadas no jardim. Eu não estive lá, não foi eu que fiz isso, foi o outro, foi Eva, foi aquele que o Senhor me deu, foi isso que aconteceu, eu não tenho nada a ver com esse crime. Nós também somos assim. Nós somos criminosos, assassinos como Barrabás. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a verdade. Porque Jesus diz, antes que você pense que não, que aquele que odeia o seu irmão em seu coração é o quê? Assassino. Talvez você nunca tenha roubado um carro ou uma moto, mas é a cobiça que nasceu em seu coração por desejar o que era do outro. Talvez você nunca adulterou. Talvez você nunca se deitou em uma cama com alguém que não fosse a sua esposa ou seu esposo. Mas a cama que foi promovida em sua mente, estabelecida por você. O erro não é visto só quando nós praticamos, mas ele nasce quando nós maquinamos em nosso coração. E quantas vezes em nosso coração nós nos já matamos, nós já adulteramos, não cobiçamos e cometemos tantos outros pecados. Nós somos como Barrabás. E a Bíblia deixa clara que nós somos assim. E a nossa lista de acusação não para por aí, porque nós também somos acusadores impiedosos, como sacerdotes. Nós somos rápidos em apontar e lutar
lutar pelos nossos direitos, ou apontar o erro do outro, ou tentar incriminar o outro, ou tentar mostrar o defeito do outro. Nós somos rápidos, mas somos lentos em reconhecer a nossa fragilidade. Somos lentos em reconhecer a nossa fraqueza. Somos lentos em reconhecer o nosso erro. E diante disso, nós podemos afirmar que o problema do Brasil, de Israel, de qualquer lugar do mundo, sim, são seus criminosos. É a maldade que cresce assustadoramente. E olhamos os nossos dias tão difíceis. Mas será que não existe solução para esse mal? Claro que existe. A solução está no sacerdote perfeito, no pastor perfeito. Já que os sacerdotes de Israel não fizeram nada, tem alguém que vai fazer. O sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele vai agir. Porque os sacerdotes desse mundo são falhos. O melhor deles é falho. Mas Deus, por meio do grande amor com que nos amou, mandou a este mundo um rei justo, um profeta que é a essência da verdade, mas que também é um sacerdote fiel. E a razão pela qual ele fica em silêncio nesse julgamento é a razão pela qual ele permite que a impiedade, a injustiça, a mentira e o medo continue. É porque ele está prestes a pôr fim à maldade que condena e nos afasta de Deus. Não perca de vista isso, porque nesse momento um assassino vai ser solto, Barrabás. Certamente aquela cruz do Calvário estaria reservada para Barrabás. Só que um justo vai ser morto na cruz em seu lugar. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. A nossa história é a história de Barrabás. Nós que merecíamos a condenação, nós que merecíamos o julgamento, nós que merecíamos o inferno, nós que merecíamos esse peso. E Ele tomou o nosso lugar. Ele se colocou em nosso lugar. Por meio do seu sacrifício, lá naquela colina, no meio de ladrões, Ele deu a sua vida para salvar rebeldes, para salvar assassinos, para salvar pecadores, para me salvar, para te salvar. O rei vai ser posto em um trono diferente, uma cruz. O profeta vai ser silenciado. O sacerdote está preparando o seu sacrifício. O seu sofrimento está apenas começando. Só que o seu alvo vai subindo. Porque por meio desse sacrifício, Ele irá reconciliar consigo o mundo. Como diz Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, éramos tudo isso, mas aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Hoje você é visto como redimido, como salvo, como aquele que ama a verdade, porque alguém morreu em seu lugar. O problema do nosso mundo é que seus governantes são pecadores, que seus líderes religiosos também são pecadores, que os criminosos e que todos os que nascem nessa terra são pecadores. Mas existe solução para o pecado. Um homem que pisou nessa terra, um homem que não tinha pecado, que veio para pôr fim a esta rebelião e assim redimir o povo para ser a sua herança. Por isso, por meio do seu ato, hoje há esperança para pecadores. Hoje há esperança para homens de todo tipo. Há esperança para governantes. Há esperança para líderes. Há esperança para criminosos. Há esperança para o povo. E essa esperança se chama Jesus.
aquele que nos purifica de todo o pecado. Ele é a esperança para governantes inaptos. Ele resolveu a maior necessidade de um povo. Ele é o melhor sacerdote, porque ofereceu o melhor sacrifício. Ele é o melhor profeta, porque ele é a própria verdade. Ele é Jesus, e você precisa dele. É somente por meio dele que nossa nação, que nossa cidade, eu e você, podemos ter esperança de dias melhores. Naquele dia ele ficou em silêncio. Ele nada falou. Seu silêncio, sua obra, fez com que os seus discípulos saíssem pelo mundo, anunciando o Cristo que salva, o Cristo que perdoa pecados. Esse Evangelho chegou até você, porque um dia ele tomou o nosso lugar, porque um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Somente ele, querido irmão, somente nele é a salvação, somente nele é a liberdade, somente nele é a vida. Por isso, você que está aqui nessa noite, talvez você deposite sua confiança em homens, em governos, em líderes. Talvez você até acredite em você como alguém suficiente para passar e resolver todos os problemas. Eu quero dizer que se você põe a sua confiança nessas pessoas, você vai se frustrar. Porque todas elas possuem algo em comum. Todas elas são pecadoras e falham. Defenda a verdade. Defenda Cristo, pois você precisa dele. Se você está aqui nessa noite e ainda não é um crente em Cristo, que vive a sua vida por esse mundo, saiba que sem Jesus você está perdido. Que sem Jesus não há salvação. Que sem Jesus não há vida. Por isso, renda-se. Peça perdão. Se um dia você depositou seu coração em qualquer outra pessoa senão ele, volte-se para Cristo. Que ele, e somente ele, pode dar. E você, querido irmão, que está aqui nessa noite, servo de Deus, Cristo deve ser o seu maior amor, aquele que você defende, porque ele é a verdade, porque ele é o Senhor. Sem ele e sem a verdade dele, nós defenderemos a mentira. Por isso, abraça a sua verdade, se renda a ele, porque sem ele não temos nada, sem ele nós estamos perdidos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Graças nós rendemos ao teu santo nome, ó Deus, pela tua palavra, tão perfeita, palavra fiel, palavra que é real e verdadeira. Por isso nós te pedimos nessa noite, tenha misericórdia de nós. Porque quando olhamos para o nosso país, nós percebemos a fraqueza dos homens, a falha dos homens. Nós percebemos que a nossa esperança não deve ser depositada em nós, porque todos são falhos. Mas a nossa esperança deve estar em Ti, Redentor, o grande Rei, aquele que governa com justiça, aquele que pensa no povo, porque deu a sua vida pelo povo, aquele que não engana, aquele que é a pura verdade. Nós te louvamos, Senhor, porque se o problema do país, o problema do mundo é o pecado, a solução para o pecado é o Senhor. Por isso nos faça entender, nos faça, Senhor, olhar para Ti, nos faça, ó Deus, entender a nossa necessidade do Senhor. Toque em cada coração nessa noite, Pai. Toque em cada coração.
faça-nos entender essa verdade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.